sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast LS no Ar. Hoje eu, Ana Letícia Schneider, do 8º ano, e a Gabriela Steps, também do 8º ano, junto dos nossos convidados Ra Benjamin e Abigail, nós vamos trazer um tema que a gente considera muito interessante, o espaço da mulher dentro do judaísmo. Então a gente vai trazer um debate, algumas perguntas, vai ser uma conversa bem interativa falando um pouco sobre esse tema. Bom, para começar, eu já acho que a gente podia trazer uma pergunta para o Rav, falar um pouco sobre a evolução do papel da mulher. Então, se a gente começar a falar desde o Tanar até mesmo hoje em dia, como assim o Tanar vê o papel e também a sociedade. Acho interessante falar sobre isso. Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. E talvez falando rapidamente, eu acho que foi muito bem colocado essa diferença da forma como o judaísmo, a Torá, vê a mulher, e talvez a forma como a sociedade como um todo via a mulher e talvez continua vendo. Então vamos tentar começar olhando rapidamente sobre algumas coisas que aparecem na Torá. Deus fala para Abraão: tudo que Sará, sua esposa, disser, escuta a voz dela. A gente verificar, a esposa também de Yitzhak, que ela conseguia ter uma sabedoria a mais, ao ponto de direcionar que a bênção do marido fosse justamente para Yaakov e não para Esav. Na verdade, o próprio Talmud, ele fala: Binah yeterá nitná laisha. A mulher, ela tem uma sabedoria a mais do que o homem. Aparece realmente que o mesmo número de profetas foi o mesmo número de profetisas que o nosso povo teve. E se a gente olhar bem, até mesmo no recebimento da Torá, aparece inicialmente que Deus deu a Torá para as mulheres, disse para as mulheres e depois disse para os homens. A mulher estando antes dos homens, por quê? Vem o Talmud e fala: as mulheres são mais ágeis no cumprimento da Torá em relação às mitzvot. Quando a gente começa a estudar um pouco mais a Kabbalah, a gente vê que a mulher tem um papel fundamental acima dos homens, um nível espiritual, inclusive, superior. Quando a gente vai olhar em relação aos erros do nosso povo, o pecado do bezerro de ouro, ou até mesmo o pecado dos espiões, as mulheres não participaram desses pecados. A salvação do nosso povo, a saída do Egito, veio justamente pelo mérito das mulheres. A salvação do nosso povo dos gregos e dos persas, em Purim e Hanukkah, também veio pelo mérito das mulheres, a rainha Esther e Eudite. E está escrito, inclusive, que a salvação final do nosso povo também vai ser pelo mérito das mulheres. As mulheres, sim, têm um papel fundamental dentro do judaísmo. E a forma de tratar as mulheres pela Torá é de uma forma exemplar. Aparece, por exemplo, que o homem tem que honrar e respeitar a sua esposa mais do que ele honra a ele mesmo. De forma que a gente vê que é muito importante a forma como a mulher é vista na sociedade. Por outro lado, a gente conhece talvez muito bem a sociedade como um todo, sem os valores da Torá, que infelizmente a mulher por muitos e muitos anos foi colocada de lado, não foi aceita, não teve uma aceitação e direitos iguais dentro da sociedade. E por isso eu acho que é muito importante a gente diferenciar entre a forma como o judaísmo, a Torá, a comunidade judaica vê a mulher, ou a forma como a sociedade como um todo via a mulher. Então, Biga, depois de tudo isso que o Rav falou, eu queria saber o que você acha do seu espaço como judia na comunidade, como você se vê, qual o seu papel como judia, e me conta, se você puder contar um pouco como é a sua experiência e o que você acha disso tudo. Olha, o nosso papel como mulheres judias na comunidade, eu acho que ele é importante e diferenciado. Vocês sabem, está na idade de Bat, né? Como a nossa influência na casa ela é importante, no sentido da gente realizar o Shabbat, o acendimento das velas, e como a educação judaica depende muito das mulheres em casa, né? Então é o que a gente tenta muito propagar aqui na escola, ensinar a vocês por esse viés, por esse lado, como nosso papel é importante para a manutenção da família e da sociedade como um todo também, porque tudo começa em casa, né? A gente fala aos pouquinhos, né? Eu acho muito interessante, né, Bia? Você falou também sobre a educação. Acho que você perguntou um pouco para os dois, quem quiser falar um pouco. As mulheres também têm um papel muito importante no que você fala sobre a educação, né? Tanto como mães, como no sentido de morar e trazer cada vez mais a tradição para as novas gerações.
Então, assim, eu quero saber, tanto quanto na antiguidade, quanto hoje em dia, como que é passada a tradição a partir das mulheres? Não, eu diria assim, a gente tem no judaísmo os valores que são muito sagrados para nós. E a gente tenta passar isso, eu estou falando agora como educadora, né? Para os nossos alunos de uma forma viva, no sentido da prática, do exemplo, e o que a gente faz na escola. Então, a gente não só fala e explica a teoria, como mostra a vocês a prática, e na prática como as coisas devem ser feitas. Como mães, a gente também tenta educar pelo exemplo, porque uma mãe, primeiro, é uma grande educadora. A gente tenta ser, nem sempre a gente consegue, mas enfim, a gente tenta passar legados e valores numa cena prática, né? Acho que os exemplos que a gente passa para vocês são os exemplos vivos de como a gente gostaria que vocês também cuidassem, respeitassem e continuassem com a nossa tradição. Queria talvez acrescentar um pouquinho. Quando a gente vai falar um pouco talvez sobre o papel da mulher, ou talvez qual seria a diferença do homem para a mulher, a gente vê inicialmente na Torá que os dois foram criados justamente iguais, 100% iguais, né? A partir do mesmo corpo, Etzem Yatzamai, Basar Bissari, essência da minha essência, carne da minha carne. A princípio seria exatamente um só e totalmente igual. Mas a partir do momento que os dois são 100% iguais, se um erra, óbvio, e automaticamente o outro também erra, porque tem os mesmos pensamentos, os mesmos valores, a mesma natureza. E quando chegou nesse momento, Deus falou, vamos então dividir um pouquinho e fazer com que eles sejam talvez um pouco diferentes. Isso foi o momento que teve a maldição, após o homem e a mulher comerem do fruto proibido. E nesse momento, o que Deus falou para o homem? Bezeata perra tuhalech, através do suor do seu rosto você vai comer. Agora você vai ter que trabalhar, se esforçar, para poder produzir e ter o alimento do campo. E nesse momento também, a mulher, o que ela recebeu, está ligado também com a parte da dor do parto, está ligado com também toda a situação da menstruação e dos filhos, Havá, Em Kol Chai, a mãe de toda a vida. E vem um grande sábio, o Rav Hirsch, ele fala que a diferença aqui é muito forte. O homem ficou principalmente com o material, e a mulher ficou principalmente com o espiritual. O homem agora é a sobrevivência, é a comida, é a luta pelo material, e onde isso muitas vezes acaba tendo um certo capitalismo selvagem, e às vezes agindo de uma forma indevida, em função de ganhar mais e adquirir mais. E a mulher ficou com a parte da vida, com a parte espiritual, com o sentimento, com o coração, com os valores. E ele coloca como sendo a ideia de ser a imagem de Deus, num nível muito mais espiritual. E por isso, de forma geral, é claro que a gente tem exceções, mas de forma geral, a mulher ela tem muito mais o sentimento, é muito mais fácil dela derramar lágrimas. E a melhor forma da gente realmente educar e direcionar é justamente quando vai no coração. É quando a gente direciona com amor. E por isso eu diria que a mulher ela tem um papel fundamental em toda a educação, muito mais do que o homem. Porque ela está justamente trabalhando na parte emocional, que é o que dá todo o empurrão e que dá todo o direcionamento para a vida e principalmente de uma criança. E é por esse motivo também que Deus colocou que justamente a mulher é que vai ter engravidar e ter o neném. Porque o que mais o neném precisa é do amor, do sentimento, do carinho. E por isso, está escrito, tem pessoas que interpretam de uma forma errada, mas quando Deus criou a mulher, ele falou, eu vou fazer como uma ajuda para o homem. E aí tem gente que fala, o quê? A mulher é somente uma ajuda? Mas na verdade não. Quem ajuda quem? O maior ajuda o menor. O mais inteligente talvez ajude o menos inteligente. O mais evoluído ajuda o menos evoluído. E a partir do momento que o homem, às vezes, ele é muito técnico, muito racional, muito sobrevivência, às vezes de uma forma um pouco dura, Deus colocou a mulher com todo o sentimento e com todo o emocional, com toda a empatia, para justamente direcionar também da forma correta o homem para que ele não vire uma pessoa totalmente materialista. Então eu diria que talvez o principal da mulher em relação à sociedade, em relação à educação, e que eu diria que até mais do que o homem, toda a parte do sentimento, do amor, do carinho, da empatia, e que são exatamente isso que são os valores que mostram que a gente é a imagem de Deus. Percebe-se ao longo do tempo que existe uma grande distinção de, não
obrigações, mas de coisas que os homens e as mulheres fazem. E isso é bem perceptível pelo Tanar, nas histórias que são contadas. E eu gostaria de saber se existe em alguma história do Tanar ou em alguma linhagem do judaísmo, existe no papel da mulher, existe alguma redução das diferenças, uma perspectiva diferente de se pensar, alguma coisa do tipo, existe? Ok. Vamos começar talvez pelo Tanar. Se eu entendi bem, a pergunta está relacionada que no Tanar muitas e muitas vezes aparece o homem, o homem, o homem, o homem, e talvez não apareça tantas vezes a mulher. Isso está associado, na verdade, a o que ele está sendo mencionado no Tanar. A grande maioria das vezes que aparece no Tanar ou na Torá, os homens não aparecem simplesmente para falar bem deles. Aparece como uma crítica, mostrando muitos e muitos erros que tiveram durante as gerações. E eu acho que isso é uma da coisa linda que tem na Torá, que a Torá ela realmente critica. Nossos maiores líderes, a Torá aponta de uma forma muito forte os erros, as transgressões e os problemas que eles tiveram. Então, mencionar muitas vezes os homens não quer dizer que eles são talvez melhores, tem que saber exatamente no que está mencionando. Né? E se é simplesmente criticar, talvez era melhor que nem fosse mencionado. Em relação ao Tanar, Rabino, que você começou justamente explicando, eu gostaria de acrescentar que, assim, quando a gente começa a ver o início do povo, da nossa nação hebreia, a gente vê que, claro, o patriarca é Abraão, porém, a Parashá, que é a porção que vai começar a contar essa história, recebe o nome da Sarai, Hayei Sará. E Hayei Sará quer dizer a vida, né, de Sará, que é a nossa primeira matriarca. Então, eu acho bem importante, como fundação do povo, que quem receba o nome da Parashá seja a mulher e não o homem. Está mostrando como nosso povo se independe também das nossas mulheres, das nossas líderes femininas, e como isso foi também muito importante para que nosso povo ele começasse ali apenas a caminhar, né, com nossos primeiros patriarcas. Acho muito interessante, né, vocês trazerem um pouco sobre essa evolução e também sobre como a sociedade, né, e o Tanar depende muito da mulher. Biga, você sente que a partir de toda essa evolução no judaísmo, se eu pudesse falar pra gente alguma experiência, por exemplo, a realização do Bar Mitzvah, que não é algo que acontece desde sempre, a celebração, talvez falar um pouco sobre a gente, sua experiência. Sim, a gente sabe que a celebração do Bat Mitzvah é mais recente do que o Bar Mitzvah, claro. Eu acho muito importante as meninas poderem comemorar também os seus 12 anos, tanto que a gente faz isso aqui na escola há uns 20 e tantos anos, 24 anos. E sim, é uma cerimônia muito importante para mostrar esse amadurecimento que as meninas também têm, antes inclusive do que os meninos, né? Que nós sabemos que os meninos comemoram com 13, as meninas com 12. E eu acho importante sim, um rito de passagem que tem que ser celebrado, assim como o Bar Mitzvah também. E acho que a mulher tem muito para comemorar nesse momento de entrada na adolescência, de maturidade, de mudanças, né? Tanto físicas quanto também começa a ser nossas adultas, nossas pequenas adultas, até no cumprimento das mitzvot, que a gente muito conversa no nosso curso, né? Sim, você tem algo a acrescentar sobre isso, sobre o Bat? A pessoa Quando o homem completa 13 anos, ele é Bar Mitzvah, independente se fez alguma cerimônia de comemoração ou não. E quando a menina completa 12 anos, ela é Bat Mitzvah. Ela já tem todas as obrigações, já tem a maioridade, tanto o homem quanto a mulher. E o correto, com certeza, a partir do momento que a gente chegou nessa maturidade, por que não comemorar? Eu gostaria de saber também, se saindo um pouco da parte mais histórica do judaísmo, do Bat Mitzvah, que é uma modernidade, se você lembra incluindo assim, o papel da mulher no judaísmo, mais na parte da educação, se você lembra de alguma morá que marcou a sua experiência, assim, e que meio que te levou a gostar mais da cultura judaica e te deu uma certa vontade de ensinar o judaísmo como você ensina hoje. Isso com certeza, né? E eu diria que principalmente quando a gente está na fase da escola, a gente fica muito em contato com Morot,
E, como eu falei, a moral ela sempre passa de uma forma bonita, de uma forma com sentimento, de uma forma com amor. Então, com certeza tiveram muitas morotas que me marcaram. Não quero talvez citar nomes para não esquecer ninguém, mas com certeza tiveram muitas, inclusive no Liessing, estudei também no Liessing. E eu acho que é uma coisa que é realmente forte. Quando a gente transmite, como a Torá fala, é uma coisa que sai do coração, entra no coração, né? Então é justamente isso. Quando a gente está estudando a Torá, quando estuda o Tanar, e com coisas, com palavras, com coração, isso com certeza entra nos nossos corações. E esses valores são realmente para a vida. Biga, você também tem algum morá que te fez ter essa vontade? Porque hoje você ensina aqui no IES e você também é coordenadora da área de estudos judaicos. Então, é interessante que a gente fala que pais em hebraico é orim, né? E morim são os professores. Então, o radical, as raízes são muito similares, também entrelaçadas. Falando maternidade, paternidade e educação, tem uma relação muito, muito forte. Sim, com certeza, estudei em escola judaica na Argentina a vida toda e muitos professores e professoras marcaram a minha trajetória escolar. Tenho muitas lembranças das diferentes escolas que estudei, diferentes professores que me mostraram muitos caminhos e iluminaram assim para eu poder escolher essa profissão, que é uma profissão que a gente escolhe, como o Rabino falou, muito do coração. Rav, agora assim, falando um pouco mais sobre todas as morot, né, que te trouxeram até hoje em dia, como você sente que foi a sua trajetória, assim, o interesse de ser rabino, que querendo ou não, é uma profissão que, assim como o morot, morim, é uma profissão que ensina. Como você sente que foi toda essa sua trajetória? Bom, vou tentar resumir um pouquinho. Realmente a base judaica de todo o Tanar, de todas as histórias, de todos os valores, né? É uma coisa que começa a mexer com a gente. Quando a gente começa a ver os valores, moral, ética, crescimento pessoal, crescimento espiritual, e a gente começa a ver como a Torá ela critica os grandes personagens, os grandes líderes do nosso povo. Justamente através das críticas, a gente começa a aprender com os erros dos outros. Eu comecei realmente a gostar. E quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no judaísmo, eu comecei a ver como realmente o judaísmo ele acaba incluindo todos os aspectos das nossas vidas, e toda a parte da filosofia, e toda a parte da Kabbalah, e toda a parte mística, e sempre de uma forma muito bonita, com muitos valores. E aí foi quando eu realmente comecei a ter vontade de me aprofundar um pouco mais. E aí eu resolvi passar 1 ano da minha vida numa yeshiva, onde eu queria realmente aprender um pouco mais sobre o judaísmo. E nesse momento eu posso falar que eu comecei a me apaixonar e vendo o judaísmo de uma forma impressionante. Quando eu comecei a ter a possibilidade de estudar um pouco mais também sobre o Talmud, sobre a Torá oral, e realmente eu comecei a perceber que a yeshiva não era simplesmente uma faculdade de Torá, e sim uma escola para a vida, de valor, de bondade, de crescimento espiritual. E eu falei, realmente, é uma vida linda. Eu quero ter uma vida assim de valores, eu quero poder, da mesma forma que eu consegui aprender isso, eu quero poder também transmitir isso. E aí foi quando eu acabei indo nessa direção. Eu queria puxar um pouco o assunto, porque eu percebi, como a gente já falou anteriormente, principalmente, por exemplo, mães em geral, mães judias, por exemplo, também, muito passado de geração em geração a ideia de, às vezes, julgamento dos seus filhos para tentar ensinar e passar uma boa educação. E isso me lembrou de uma parte do Tanar, dos juízes, que tem uma juíza especial, a Dvora, que tem a função de julgar o povo, é muito importante na história judaica. E é passada desde sempre, né, essa ideia de uma judia que julga, que ajuda, e como você falou anteriormente, essa ideia da mãe judia ter uma parte sentimental a mais, mas eu acho que por essa perspectiva também do julgamento, a gente consegue ver que o próprio Tanar balanceia bem essa relação das mulheres não só terem um sentimento, mas também julgarem, assim como muitos homens fazem. E eu gostaria de saber que, em relação a isso tudo, o que vocês acham disso? Vocês acham que o Tanar mostra bem, passa bem isso? Qualquer um dos dois que quiser responder. Mas vale a gente entender que no julgamento não é uma coisa talvez muito simples. O julgamento você tem que ser muito frio e racional.
E às vezes você vai chegar e pegar, por exemplo, uma situação de um cara milionário, num julgamento contra um cara miserável, onde se você der a razão para o milionário, você vai tirar o pão, o alimento, a comida, a moradia e tudo do cara e deixar o cara morando na rua. Enquanto para o milionário aquele dinheiro não faz diferença nenhuma. E de repente no julgamento a gente vê que quem tem razão é o cara rico. Será que a gente vai ter o coração de virar e falar, você está certo, tira tudo dele, tira a casa dele, tira a comida dos filhos, deixa o cara na dificuldade. Isso não é uma coisa talvez tão simples. E muitas vezes, eu falo até de mim mesmo, eu não gostaria de estar na situação de um juiz que vai chegar e falar, é isso, ele está certo, tira tudo do cara. E por isso é uma coisa que mexe muito no sentimento, e por isso a gente vê que não tem realmente tantas mulheres que entram nesse papel de juízas dentro do Tanar. Tem problema ter, se a mulher quiser? Não tem problema nenhum. Onde a gente vê isso, devora. Mas, será que todas as mulheres querem participar disso, desse julgamento, de às vezes ser muito duro num julgamento para buscar a verdade e não o coração? Muitas vezes a gente vê que não tem muito essa posição no Tanar. Por outro lado, posições de liderança dentro do Tanar, a gente tem diversas, inúmeros casos, que a gente poderia aqui mencionar, né, uma lista muito grande de mulheres que, sim, têm atitudes de liderança dentro do Tanar, desde as nossas matriarcas, e a gente começa a estudar a história, a gente vê a história de Yael próprio no Shoftim, a gente vê a história de Tvorá, a gente vê inúmeras histórias, a mãe de Shimshon, que aparece também de uma forma muito bonita, que o anjo apareceu para quem? Não foi para o marido dela, foi para ela, a primeira e a segunda vez, e deu para ela a orientação do que tinha que fazer com os filhos. E a gente começa vendo inúmeros casos no Tanar, onde a mulher sim tem uma situação de liderança, né? Mas sempre tem esse ponto que a gente colocou agora. Né? O sentimento, às vezes, por um lado, ele é maravilhoso, por outro lado, ele atrapalha um pouco numa justiça seca, doa a quem doer, que às vezes é necessário num caso de julgamento. Acho muito importante esse balanço que tem que existir, tanto entre nem a mulher é tão frágil, tão sentimental como o Rabino falou, nem o homem que pode suportar tudo também e aguentar tudo sozinho. E é importante até, inclusive, isso no casamento, né? Como esse balanço entre homem e mulher é importante para a família, né? Esse equilíbrio entre homem e mulher. Com toda essa questão, eu penso que a manutenção da família, ser responsável pelos valores, isso não faz ela fraca, pelo contrário. Eu acho que quando a gente fala em sentimento, é porque é maternal, dali o nome também, mas não como uma fraqueza. Inclusive, eu não vejo problema nenhum num casamento, num casal, se tiver, talvez, a mulher tiver mais tendo um sucesso profissional e crescendo profissionalmente, claro. O marido tiver mais dentro de casa e cuidando dos filhos, acho perfeito. Acho que não tem problema nenhum. O casal tem que decidir entre si, mas é importante que tenha, assim, uma atenção especial para os filhos, e não uma situação que os filhos são colocados de lado e os dois estão só pensando na parte profissional e crescimento material. Então, não tem uma orientação no judaísmo que o marido que tem que trabalhar e a mulher que tem que ficar em casa. Não é dessa forma. É uma coisa que o casal, de novo, juntos, eles têm que conversar, eles têm que ver qual seria o melhor caminho em relação à família, em relação aos valores, em relação também ao sustento da casa. O trabalho não é o principal, a gente trabalha para viver. A gente não vive para trabalhar. Isso. Sim, acho muito interessante, né, trazer todo esse equilíbrio, né, entre o racional e o sentimental e toda essa união entre o homem e a mulher e, querendo ou não, essa parte do sentimento e do racional. Eu acho que agora a gente também poderia falar um pouco mais sobre as morot, né, do Lies em si, talvez uma pergunta mais para a Biga, né, que é coordenadora aqui da área judaica. Biga, como você sente que as morot do Lies, toda a coordenação, toda a equipe é importante na formação tanto de mulheres judias, né, jovens judias, como dos alunos como um todo? Qual é, assim, a importância e o papel dessas morot? Olha, gente, eu vejo a área judaica da escola como uma área que sem ela não teríamos escola. Eu penso que é o nosso pilar aqui dentro. Então, portanto, eu vejo que o nosso trabalho e o nosso amor ao trabalho e a vocês, ele é fundamental para gerar em vocês o amor ao judaísmo, como, não só como religião, mas como uma forma de vida, como o Rabino falou, valores, ética judaica, tudo que a gente fica ensinando vocês sobre Taná,
sobre história, sobre exemplos de coisas a seguir e coisas a não seguir também, como o Rabino falou. E estando com vocês o tempo todo, mostrando a vocês e aprendendo junto com vocês. Acho que a razão de ser da escola é a existência da área judaica, sim, e todas as moradas da escola, desde pequenininhos até os mais velhos, a gente sempre está acompanhando vocês em todos os passos que vocês dão como seres humanos, como adolescentes, como formação de tudo, e principalmente como pessoas judias éticas e corretas. Bom, aqui é uma pergunta diretamente para o Rav. Rav, em algum momento você já questionou sua fé? Eu diria da seguinte forma: o judaísmo inteiro, o tempo todo é questionamento. Principalmente quando a gente começa a estudar o Talmud, a gente começa a ver perguntas e perguntas, mas por quê? E quem disse? Como pode ser? E confesso para vocês que uma dúvida em relação à fé eu não tive, mas perguntas em relação ao judaísmo eu já tive muitas. Não uma coisa que mexesse no interior da fé, mas quem disse? Mas por quê? Como é que eu posso comprovar que é verdade? Quem disse que Deus realmente existe? Como é que eu sei que a Torá foi dada por Deus? Por que acontecem coisas boas com pessoas ruins? E a gente começa a ter muitos e muitos questionamentos que também está ligado com a nossa fé. E o lindo do judaísmo é que a gente vai sempre buscando, encontrando as respostas para tudo. Então, realmente, em relação a ter dúvidas sobre se Deus existe, sobre a Torá é divina, dúvida interna eu não tive. Mas questionamentos, buscando uma explicação racional e lógica, eu já tive muito. E eu acho que isso é fundamental, porque a gente precisa saber responder não somente para os outros, mas para nós mesmos. Essa aqui, mais uma para o Rav. Rav, como o senhor responde aos questionamentos com relação à falta de modernização do judaísmo? É possível reler os ensinamentos passados ao longo da história sob uma perspectiva atual? Ok. Pergunta muito boa. A visão da Torá, quando Deus deu para a gente a Torá, ele não deu uma Torá somente para as pessoas que estavam na saída do Egito. Aparece inúmeras vezes. Lá no Ulbaneno Adolam, para a gente e para os nossos filhos, para todas as gerações, para cumprir todos esses mandamentos da Torá. Lotossi velotegra, proibição de acrescentar ou proibição de tirar. Leolam, Ledorotam, Beritolam. Inúmeras vezes aparece que a Torá foi dada para todas as gerações. E Deus, quando ele deu a Torá, ele sabia também como seria o futuro. E por isso a nossa ideia seria o seguinte: a gente vai adaptar as nossas vidas à Torá. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber como a Torá ela é atual. Essa aqui é para os dois. Ela fala um pouco sobre o cotidiano assim, no Liesing. Então, seria morar Rav. Por que tudo no Liesing é tão intenso, tão corrido? Esse dia a dia que a gente tem aqui no Liesing. Eu acho que não é só no Liesing. Acho que a gente está vivendo dias, uma vida corrida dentro e fora da escola. Acho que a escola talvez mostra nosso pequeno mundo, mas há um mundo que está correndo. Não é tão legal, né, gente? A gente vive correndo muito, né? Sempre está atrasado, parece que a gente não consegue acabar nossas pendências. Talvez uma filosofia aí, uma sabedoria judaica pode nos ajudar, Rabino, para a gente correr menos. Eu acho que eu diria que seria talvez o mal da nossa geração. Toda essa modernidade, ela acaba atrapalhando demais a gente. A gente não consegue ter um tempo para a gente não consegue parar, refletir, pensar. Qualquer momento livre que a gente tenha, seja esperando um elevador, a gente imediatamente já vai para o celular, já começa a fazer alguma coisa, não tem mais paciência, tem que botar o WhatsApp na velocidade dupla e tal, porque ninguém mais quer escutar nada. E realmente, a gente vive eu diria que é um certo estresse, a gente já não tem mais aquela tranquilidade, aquela calma que a gente tinha no passado. Talvez até ligando um pouquinho no que a gente falou há pouco, exatamente essa talvez seria um pouco a ideia do Shabat, né? Para um pouco esse imediatismo, corrida e etc, estresse e tal, e para tudo e coloca tudo de lado e viver um pouquinho o dia de uma forma mais tranquila, com calma e tranquilidade, junto com a comunidade, junto com os amigos, junto com a família.
né? Então, realmente, a sociedade atual ela exige esse imediatismo, e senão as pessoas já ficam sem paciência, né? A pessoa já não consegue mais falar no telefone ou escutar um áudio que seja mais do que 1, 2 minutos. Então, eu acho que é um pouco o mal da geração, e eu acho que isso é um pouco os valores que a gente tem que tentar passar, né? Eu diria, em relação até a toda a parte do estudo judaico que a gente falou, eu diria uma coisa talvez muito importante: as escolas, atualmente, estão muito ligadas com o ensino de conteúdo e muito preocupadas com provas e vestibular. Eu diria que a área judaica, ela faz talvez o oposto. Ela está preocupada com o nosso coração, com o nosso sentimento, com nossos valores, o que seria talvez a educação verdadeira. Por isso que o radical, né, os chores de pais e professores, Morim e Orim, estão entrelaçados. Sim. E tanto os pais quanto os Orim e os Morim querem mesmo essa educação genuína e verdadeira, não que os outros não, claro, mas como a gente se preocupa por essa vida rica em valores judaicos e não só em aprovações, né? Então foi isso, gente, esse nosso bate-papo de hoje sobre o papel da mulher no judaísmo, né? Eu e a Ana queríamos agradecer também a presença do Rav, de você também, Viga. Ok, queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que foi um debate bastante produtivo, interessante, e eu acho que a ideia não é, a gente não tem que estar aqui a ter a ideia de quem é superior, quem é inferior, e sim que são, tanto o homem quanto a mulher, eles se unem e se completam, né? E esse é o objetivo da criação, inclusive. E por isso Deus criou a partir do mesmo corpo, mostrando que eles são um só. E justamente quando estão juntos e têm um respeito de um ao outro, a gente consegue chegar na perfeição. Então, queria mais uma vez agradecer e parabenizar também por todo esse trabalho, que eu acho realmente uma coisa bastante bonita, produtiva, e com certeza vai trazer muitos ensinamentos positivos para todos. Obrigado. Muito obrigada, Rabino. Obrigada, meninas. Foi muito lindo conversar com vocês. Muito rico sempre aprender juntas. Obrigada a todos. Bom, e esse foi mais um episódio, né, do Lies no Ar. Fiquem até os próximos episódios. Tchau! Tchau!